Bom, agora a gente vai para a segunda parte da história das substituições, que é a parte dos aromáticos, tá? Então é importante que a gente comece ressaltando que os aromáticos são compostos que não tem nada de alcano, né? O aromático não tem nada de alcano. No entanto, os aromáticos têm uma estabilidade muito parecida com a dos alcanos, né? É importante a gente começar a aula fazendo a seguinte observação: aromáticos são ciclos insaturados com estabilidade aumentada devido à ressonância. Para quem já assistiu às aulas de hibridização, espera só um pouquinho, ressonância. Para quem já assistiu a aula de hibridização de orbital, sabe que uma das coisas que a gente fala naquela aula é do porquê que a ressonância é importante. Por que eu preciso saber que o anel tem ressonância? Né? Para quem não lembra, a ressonância é aquele evento em que as ligações duplas do anel, elas ficam, na verdade, se movimentando na estrutura. Os elétrons, eles não ficam parados entre dois átomos. Eles circulam pela estrutura. E isso faz com que a ligação dupla seja, no caso do anel, seja muito difícil de ser quebrada. De tal maneira que ele não vai sofrer adição, como os compostos que têm dupla normalmente fazem. Os aromáticos, eles não têm essa característica, tá? Então, a substituição, ela é um mecanismo para o aromático. Ele é o único composto que tem dupla que faz substituição. O resto, que tem dupla, tripla, é tudo adição, que a gente vai estudar no outro bloquinho, tá? Bom, como é que a coisa funciona? Em aromáticos, a reação, ela é uma substituição eletrofílica. Aromática. Aromática. E como toda reação tem lá um seu intermediário. Então, por que ela chama eletrofílica? Porque o anel vai reagir com um eletrófilo. Então, vamos primeiro pensar no mecanismo de maneira geral. Aqui você vai ter reagente, que vão se transformar num intermediário chamado carbocátion. Aqui não tem radical livre na história. Esse carbocátion vai se transformar num produto. Mas o que diabo é um carbocátion? Pelo amor de Deus. Um carbocátion é um carbono com uma carga positiva. É basicamente isso, é um carbono com uma carga positiva. Muito bem. Como é que esse processo ocorre? O anel tem 3 ligações duplas. Elas estão em ressonância, mas existem 3 ligações duplas. Então a gente costuma dizer na orgânica que o anel ele é rico em elétrons. Ele tem uma densidade eletrônica alta por causa dessas duplas que ficam ali circulando. Ou seja, embora o anel não seja uma espécie polar, aliás, né, longe disso, ele nem dissolve na água, nada, ele consegue atrair coisas que gostam de elétrons. Que gostam de elétrons. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a reação desse cara com um eletrófilo. Esse eletrófilo pode ser dividido em alguns grupos. Pode ser um halogênio, e aí você vai ter a halogenação.
Essa daqui é a reação mais difícil. Você vai ter... E aí, dentro da halogenação, você pode ter flúor, cloro, bromo, iodo, né? Você pode ter a nitração, que é com ácido nítrico. Você já sabe que o subproduto é água. Na sulfonação, que é com ácido sulfúrico, também vai ter subproduto água. E aí você tem a que mais costuma cair, que é a alquilação. Na alquilação, o reagente que você usa é aquele que a gente acabou de produzir, o aleto de alquila. Ele volta aleto de alquila. Tá? Essa é a que mais cai. Beleza. Como é que funciona o mecanismo geral? Vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Você tem aqui o composto com um eletrófilo. O eletrófilo, eu vou representar uma coisa do tipo AB. AB. Aqui. Tá? Bom, deixa eu colocar assim, bonitinho. A primeira coisa que acontece aqui é o ataque do eletrófilo ao anel. Quando a gente fala que o ataque vai acontecer, né, tipo o eletrófilo vai atacar o anel, na verdade ele vai reagir com um dos carbonos do anel. Um dos carbonos, tá? Qualquer um deles vai ser passível de ser atacado. O que acontece é que quando o carbono é atacado, olha o que acontece com o anel. Como o anel é uma estrutura que não se quebra, como o anel não é uma estrutura que se quebra porque ele é muito estável, o que acontece é que, vamos imaginar, por exemplo, que o eletrófilo vai atacar esse carbono aqui, ó. Suponha que ele vai atacar esse carbono, tá? Muito bem. Primeira coisa, né? Quem vai atacar o carbono? É o A ou é o B? Bom, se a espécie vai atacar o anel, ela tem que gostar de carga negativa. Ela tem que gostar de carga negativa. Então, como é que você vai saber quem é o eletrófilo? Geralmente, o eletrófilo, ele é a parte positiva da molécula. Esse aqui é o eletrófilo. Tá? E aí, o que acontece? O anel se quebra. Essa dupla aqui, tá vendo? Ó? Ela vai ser usada para se ligar ao eletrófilo. Aqui. Tá? Sem o anel quebrar. Só que tem um problema nessa história, galera. Dá uma olhada nesse carbono aqui, ó. Tá vendo esse carbono aqui onde minha mãozinha tá apontando aqui, ó? Bonitinho. Quando essa dupla aqui, ó, salta para cá, ela veio para cá, ó. Esse carbono acabou de perder um elétron. Ele perdeu o elétron aqui, ó. Certo? Esse aqui, ó. Esse carbono, ele continua bonitão lá, como ele estava. Não se esqueça que aqui tem um hidrogênio, tá? Ó, aqui tem um hidrogênio ligado também. Todos os carbonos aqui, ó, tem hidrogênio. Todos os carbonos têm hidrogênio. Então, essa dupla aqui, ela salta, continua aqui nesse carbono, ligada ao A. Só que esse carbono roda. Ó. Esse carbono, ele fica com uma carga positiva. É o carbocátion. Tá? E aí, não se esqueça do seguinte, né? Essa ligação aqui, ó, rompeu. Quando essa ligação rompe, como o elemento B é mais eletronegativo, ele sai com uma carga negativa. Ele sai assim, ó. Mais B menos. Isso aqui é o intermediário, ó. É o carbocátion.
Claro que na hora da prova você não vai ficar pensando em fazer tudo isso, tá? Aí vem a segunda etapa. Na segunda etapa, o que acontece? Esse anel ele precisa voltar a ser aromático. A aromaticidade é aquilo que o anel busca para se estabilizar. Então, a gente chama essa segunda etapa, né, de reconstituição da aromaticidade. Como é que ele vai reconstituir a aromaticidade? Aqui não se esqueça que tinha um hidrogênio, que eu tinha falado para vocês aqui, né? Ó. Na primeira etapa, o A entra, plum. Na segunda etapa, o hidrogênio sai. Só que quando o hidrogênio sai, ele sai na forma de H+. Ele deixa um elétron ali. Ele sai na forma de H+. O que acontece com a saída do H+? Essa ligação branca, ela fica desnecessária. Ela volta para cá, ó. Ela volta para cá. Então é assim, você tem o anel. Primeiro, o eletrófilo gruda no anel. E o anel perde a dupla. Depois, para o anel reconstituir a dupla, ele perde o H+ do mesmo carbono que entrou o eletrófilo. Sai dali, entra o A ali, sai o H dali. Né? Esse H, ele vai se juntar com esse negativo aqui, ó, para formar o HB, que é um outro produto. Então, você vai ter a volta da aromaticidade. Só que agora com o Azinho aqui, ó, e o subproduto que seria o HB. E o subproduto que seria o HB. Tudo bem? E aí você tem toda uma questão desse carbocátion, que é um carbocátion que pode ser mais estável, menos estável, mais fácil de ser atacado, tá? E assim por diante. Beleza? Vamos pegar alguns exemplos para a gente fazer? Vocês topam? Vamos lá, então. Pronto. Espera aí que tem gente chamando aqui. Por que o C fica positivo? Porque ele perde um elétron aqui. Quer ver? Ó? Deixa eu voltar. Pergunta aqui. Por que o C fica positivo, né? O carbono daqui. Ó? Você tem que pensar o seguinte. Ó. Olha para esse carbono aqui. Ó. Quantos elétrons ele tem aqui? 8. Ele tem 2, 4, 6, 7, 8. 7, 8. Não se esqueça que um desses elétrons aqui, ó, é do carbono, lá de cima. Então você tem um par de elétron aqui, ó. Um par de elétron. O que acontece? Quando essa ligação dupla sobe para cá, ó, esse par de elétron tem que mudar de dono. Então, esse elétron aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui na tela. Esse elétron aqui, ó, ele é do carbono de baixo. Quando essa dupla subir para cá, ó, que ela vai virar isso aqui, ó, esse carbono perdeu o elétron dele. Agora ele tem 2, 4, 6. Tá vendo? Ele não tem mais um elétron dele aqui, ó. Ele continua aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar para você. Ó. Eu vou colocar esse elétronzinho aqui, sobrando, ó. Opa. Pronto. Se você fizer a conta agora aqui, ó, você vai perceber que esse carbono ele está com 7 elétrons. Ele está com 7 elétrons. Ó, 2, 4, 5, 6, 7. Esse aqui. Esse elétron aqui do carbono, ó, ele mudou de dono. Ele mudou de dono. Ele foi para o A. Ele foi se ligar com o elemento A. Deu para entender? Então, isso faz com que esse carbono acabe ficando com uma faltinha de elétron. Aquele elétron que estava estabilizando ele. Tá? Claro que na hora você não vai ficar pensando muito nisso. Você fala, bom, se o A entrou aqui, o primeiro carbono que fica positivo é o do lado. Tá? Você poderia atacar qualquer dupla. Se, por exemplo, se você ataca esse carbono aqui, ó, qual é o carbono que fica positivo? É o do lado de esquerdo. Se eu ataco esse aqui, ó,
Qual é o carbono que fica positivo? É o de baixo. Sempre aquele do lado. Sempre aquele carbono adjacente ali, tá? Beleza? É muito foda isso, né? Um negócio muito difícil. Beleza. Percebe que essa carga, ó, ela está na posição orto em relação a quem está entrando, ó. Tá? Ela está na posição orto em relação a quem está entrando. Beleza. Vamos lá, então. Vou passar, tá? Dos exemplos aqui. Aqui, ó. Aqui a gente tem exemplos de halogenação, de nitração e de sulfonação, tá? Lembra daquela ancoragem que eu mostrei para vocês da nitração e da sulfonação. Ela é muito importante aqui, tá? O que acontece? Ó, vamos olhar um por um. Peraí, deixa eu só aumentar esse slide um pouco aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo aumentar eles. Assim. Pronto. Assim fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Você não vai ficar pensando toda hora naquele carbocátion do inferno. Você vai pensar no começo e no final. Então, ó, perdão. Das três que vocês estão vendo aqui, a halogenação é a mais difícil de acontecer. Por que ela é difícil? Porque a molécula não tem polo positivo. Ela é uma molécula apolar, tá? Daí a gente usa catalisador. O catalisador ele auxilia nesse processo de fazer o ataque, porque essa molécula é muito pouco reativa. De toda maneira, o que você vai ter aqui? Você vai ter um ataque de um cloro, por exemplo, nesse carbono aqui, ó. Tum. Né? Quem seria o carbocátion se a gente fosse desenhar? Peraí, por isso tá torta. Tô com a prancha quase de ponta cabeça aqui, gente. Escrevendo totalmente barulho. Peraí. Então, ó, quem seria o carbocátion nesse caso? O carbocátion seria assim, ó. Ataquei aqui, né? Cloro. A carga positiva aqui, ó. Tá? Beleza? Aí o hidrogênio sai do mesmo carbono, ó. Entrou o cloro aqui, ó. Entrou o cloro aqui, sai o hidrogênio daqui. Tá aqui. Então, na prática, você não vai nem pensar nisso aqui. Você vai lá, pega um cloro, põe aqui e tira um hidrogênio. Pronto. Tá aqui. Pôs o cloro e tirou o hidrogênio. Tá? Beleza? Quando o ataque é feito com os ácidos, veja o que acontece. Tá vendo essa ligação aqui, ó? N. Aí vamos lembrar aqui das estruturas dos ácidos, né? Ó. O ácido nítrico, ele é assim, ó. Ó. Tá? Essa ligação aqui é a ligação que vai se quebrar, ó. Essa ligação vai quebrar. Tá? Por que essa ligação quebra? Porque nessa ligação, o oxigênio... Opa, peraí. O oxigênio é o polo negativo e o nitrogênio é o polo positivo. Tá? Lembrando aqui, gente, o seguinte, né? Tem muito aluno que pergunta assim para mim, Dan, mas se você está reagindo com ácido, ele não deveria perder H+? Não, gente, o ácido ele só perde H+, quando ele estiver reagindo com uma base. Né? Ele só vai ter o caráter ácido dele na medida em que ele reage com alguém que seja básico. O anel aromático ele não é uma coisa básica. Então a reação é por um outro mecanismo. O que acontece? O NO entra, que é a parte positiva, e sai o hidrogênio. Olha lá, composto nitrado com água. Tá? Aqui o subproduto é a mesma coisa. Tá? E com ácido sulfúrico é a mesma coisa que aconteceu na anterior. Ó, você tem aqui o polo positivo, que é o enxofre.
ligado a um oxigênio que é mais eletronegativo. Então, a parte positiva ataca o anel. A parte positiva ataca o anel. Sempre lembrando, né, que por que a parte positiva ataca o anel? Porque o anel é rico em elétron. Os elétrons ficam ali orbitando, 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 e isso, de uma certa forma, atrai coisas positivas. Tá certo? Tudo bem, gente? Tentando sempre, como eu disse, ancorar as nossas memórias, né? Então, tipo, os dois são agentes desidratantes, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Então, a gente vai formar água, tá? Tranquilo? Vou passar aqui para o próximo, tá? Aqui você tem a alquilação, e da de quebra tem uma outra extra aqui, que essa é mais rara. Eu coloquei porque não precisava, tá? Essas duas, elas são diferentonas, por quê? Porque elas fazem coisas legais com o anel. Por exemplo, ó, na equação de cima aqui, ó, que eu chamei de alquilação, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um composto orgânico halogenado e reagindo com o anel, tá? O que acontece? No composto halogenado, esse aqui é o polo positivo e esse aqui é o polo negativo, certo? Como o anel é o centro rico em elétrons, como o anel é o centro que atrai coisas positivas, ele vai atrair isso aqui. Então, ataca. Olha lá, o CH3. E sai o hidrogênio, né? Sai o H+. O H+ se junta com o Cl- para formar o HCl, ó, produto. Tá? E aqui você formou um anel ramificado, ó. Né? Só lembrar que a palavra alquilação, gente, vem de alquil, né? O que a gente chama de alquil? Qualquer ramificação orgânica. Metil, etil. Então, quando você está alquilando o benzeno, você está ramificando ele. Por isso é uma reação importante para a indústria. Você consegue pegar o benzeno e transformar em o que você quiser. Tá? Beleza? A equação de baixo, ela é um pouquinho mais rara de aparecer. E ela é legal também por quê? Porque você transforma o anel em cetona. Olha que louco. Você transforma o anel em cetona. Como é que acontece a acilação? Olha para esse composto aqui, ó. Tá vendo que ele tem uma carbonila aqui, ó? C dupla O? Só que ele tá ligado com cloro, tá vendo? Tá. Esse carbono aqui, ó, gente, ele é bem positivo. Ele tá ligado ao oxigênio e a um cloro. Então, ele é bem positivo, né? Vou colocar ele aqui. Positivo. Tudo bem? Então, esse carbono, ele pode ser facilmente atraído pelo anel. Facilmente atraído pelo anel. Tá? Quando esse carbono é atraído pelo anel, sai um H+. Só que aí o que acontece? Todo esse grupo aqui, ó, gente, vai grudar no anel, ó. Ó o grupo. Tá? E aí é legal fazer uma diferenciação entre o grupo alquil e o grupo acil, né? O grupo alquil é uma cadeia carbônica, uma ramificação carbônica. O grupo acil é uma ramificação com uma carbonila a mais. É daí que vem a palavra acila, tá? Beleza? Lá na bioquímica, por exemplo, vocês usam muito essa expressão para acetil-CoA, né? O grupo acetil é um grupo acil, tá? São nomes muito diferentes, você tem que estar muito antenado, né? Para nossa sorte, é o que eu disse para vocês, esses vestibulares mais famosos, né, o Enem, a FUVEST, eles não apostam muito em nomes. Então, tipo, o aluno não tem que ficar decorando. Se aparecer uma reação desse tipo para você, vai aparecer na forma de modelo. Você vai olhar, ver o que tentar entender o que está acontecendo e tentar imitar o processo.
Tá bom? Beleza. Podem tirar print aí, gente. Eu não sei se vocês querem que eu volte no outro slide também. Eu volto sem problema, tá? Sem problema. Só pedir aí que eu volto. Senão já pode tirar para a gente passar para o problema do assunto. Problema do assunto. Aqui também temos um problema. Que é detalhe, mas eu preciso comentar. Dirigência de radicais. Espera aí, deixa eu só ver aqui se tem. Tá. Aqui. O que acontece, gente? Imagine o seguinte, você pegou um anel aromático e reagiu com um AB. Tá bom? Muito bem. Aí, rolou uma substituição. Maravilha. Mais HB. Aí, a gente vai olhar para esse anel aqui e vai chamá-lo de mono substituído. Justamente porque você tirou um hidrogênio do anel original, né? E colocou um grupo qualquer ali. Tá. Na indústria, muitas vezes é importante você reagir outros hidrogênios do anel para formar grupos em orto, grupos em meta, grupos em para. Então, você vai pegar esse anel e fazer uma segunda substituição. E aí é que está o problema. Por quê? Porque a segunda substituição ela vai acontecer com uma outra molécula. Então, aqui você já tem um grupo, certo? E aí você tem aqui a posição, aqui do lado dele é a posição orto, e aqui também é orto. Concorda? Aqui é meta, e aqui é meta. E aqui é para. Ok? Quando a segunda substituição for acontecer, vamos imaginar que a gente vai reagir com XY, tá? Ela pode acontecer de duas maneiras. Só de duas. Como assim só de duas, Dan? Deixa eu explicar. Primeiro caso, pode acontecer isso aqui, ó. Quando a segunda substituição for acontecer, vamos imaginar que o eletrófilo seja o X, vai. O X vai ser o cara que vai atacar o anel. Ele pode atacar o anel em orto, em meta ou em para. Então, vamos imaginar que ele atacou em orto. Então, ele atacou em orto. Quando o substituinte ataca em orto, ele também pode atacar em para. Então, você vai ter dois produtos diferentes. Ah, e aqui, ó. Tá? A gente fala que é uma substituição orto para dirigida. Claro que ela vai produzir o outro composto também, né, gente? O HY, que é o produto o subproduto, né? Vamos chamar de subproduto porque ele não é o produto orgânico. Tá? Agora, pode acontecer uma outra situação, que é o X atacar exclusivamente em meta. E aí você tem só um produto. Aí você tem só um meta dirigido. Assim, ó. Mais HY. Tipo assim. HY. Essa é a meta dirigida, tá? Substituição, meta dirigida. Meta
dirigida. Dirigida. Ai, cabeça. Deixa eu ficar assim. Tá? Beleza? O que os exercícios podem exigir de vocês? Que vocês saibam orientar a substituição, na verdade, né? E aí, assim, qual é o fator que vai determinar um caminho a outro? Essencialmente tem a ver com energia de ativação, tá, gente? A mesma coisa, mas eu não vou entrar nesse mérito, senão a gente não termina o assunto nunca. O que a gente vai observar? Quem vai mandar, eu vou usar o termo mandar, porque é ele que vai orientar, vamos dizer assim. Quem vai mandar se a substituição é no primeiro ou no segundo caso, é esse cara aqui, ó. O radical que já foi colocado. Tá? Então, quando você tem esse cara aqui, ó, que foi colocado na primeira substituição, ele pode ser orto para dirigente e caso ele seja orto para dirigente, ele vai orientar para essa daqui, ó. Ou ele pode orientar para a meta. Tá? A explicação para isso ela é super complexa, mas eu posso assim, tentar adiantar para vocês basicamente o seguinte. Adiantar não, resumir para vocês o seguinte. Dependendo de quem é esse cara aqui, ó. Dependendo de quem é esse cara, porque assim, o que está atacando o carbono? O que está atacando o carbono? Não é uma coisa positiva? Então, essa coisa positiva, por alguns fatores que a gente não vai entrar em questão, ela pode se sentir mais atraída por carbonos orto, meta ou para, dependendo de quem está aqui. Você tem caras aqui que deixam o carbono orto e o para mais reativos, tá? Por uma série de questões. E você tem outros elementos, outros grupos aqui, que vão deixar o carbono meta mais reativo, tá? Ah, Dan, eu preciso decorar esses grupos? Sinceramente, não. Eu vou passar para vocês uma lista aqui de quem são esses grupos, mas eu, sinceramente, não acho que, por exemplo, desde que eu faço exercício de química, de vestibular, eu nunca me lembro de ter visto uma questão em que era exigido que o aluno lembrasse. Eu já vi questões, por exemplo, em que o próprio enunciado dá. Agora, o que o aluno precisa saber? O que é isso? Não adianta você ter uma lista que fala, por exemplo, que o grupo metil é orto para dirigente. Se você não entende o que é isso, você não sabe nem o que você fazer com essa informação, né? Tá? Beleza? Se vocês quiserem tirar print, podem tirar que eu vou mostrar para vocês a lista. Não esquecendo, né, pessoal, que a gente vai fazer exercício de tudo isso. Então, a gente vai ter chance de pegar essas questões, observar caso a caso, vai ter questão em que a gente vai ter que lembrar disso aqui. Então, é importante que a gente saia daqui com as informações. Os exercícios, eles vêm numa outra pegada, tá? Tranquilo? Olha aqui, ó. Aqui estão quem manda no quê? Quem manda no quê? Aqui você tem os radicais orto para e os radicais meta, dirigentes, tá? Seria interessante a gente fazer um exemplo de cada caso. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Espera aí. Deixa eu dar prax e prax. Só para vocês sacarem como é que é o Paranauê. Vamos fazer um exemplo de cada um, daí a gente entende melhor isso. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer a reação da anilina ou fenilamina, com vamos ver o que eu quero, vai, o que eu faço? Nitração, alquilação, vamos fazer uma alquilação? Vamos fazer uma alquilação da anilina. Olha os nomes, hein? Olha os nomes. Alquilação
da anilina. Muito bem. Quem vai atacar o anel? O anel é rico em elétron. Quem ataca o centro rico em elétron é o polo positivo da molécula. Tá. Esse carbono, o metil, ele vai entrar em que posição? Bom, o grupo amino, ele é orto para dirigente. Então, ele vai permitir que o carbono ou ataque o orto ou ataque o para. Não o mesmo carbono, né, gente? Então, você vai ter, na verdade, 2 produtos orgânicos mais HCl. Você vai ter a ortometilanilina, olha o nome da criança, ortometilanilina, vai ter a parametilanilina, e um subproduto que seria o HCl. Isso aconteceria com a hidroxila, se tivesse fenol ali, né? Tá? Os próprios radicais orgânicos, né, metil, etil, também são ortoparadirigentes, né? O macete que a gente costuma dizer na aula é o seguinte: são todos saturados, tudo com ligação simples. Tá? Esse é um macete para você memorizar. Beleza? Aqui você já tem os meta-dirigentes. Por exemplo, ó, vamos comparar uma reação orto-para com uma meta. Ao invés de fazer com a anilina, eu vou fazer com nitrobenzeno. Ó. A mesma reação, só que agora eu vou botar aqui, ó, nitrobenzeno mais alquilar. Vamos alquilar de novo, vai. Ó. Quem é que manda no negócio? É o grupo que já estava lá. É o nitro. O grupo nitro é meta-dirigente. Então não tem acordo com ele, não. A substituição é só no meta. Só no 3, em relação ao nitro. Então você vai ter só um produto. Você vai ter só um produto. Ó. O nitro continua lá firme e forte, né? Tá? Sai um hidrogênio daqui, ó, da onde ele vai entrar, né? O metil. O hidrogênio sai e aí eu formo HCl, que é o produto. Tá ali. Beleza? Eu acho que assim, o mais importante é, puta, eu entendo esse vocabulário, eu sei o que é uma... Por que a gente chama de substituição dirigida? Porque, mais uma vez, né, ela não é aleatória. Tem alguma coisa que acontece ali que faz com que alguns carbonos sejam mais suscetíveis ao ataque do que outros, tá? Na química orgânica mais avançada, a gente discute isso assim exaustivamente, tá? Que é uma coisa que, graças a Deus, vocês não vão precisar saber, tá? Porque a gente tem uma ideia de que orgânica é meio Lego, né? Mas é super difícil. Quando você vai explicar essas coisas todas, gente, o negócio ele fica feio. O negócio fica feio. Tá bom? Tudo bem? Mais ou menos? Estão vivos? Há neurônios? Perguntas? Podem tirar print. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a minha cota por hoje já encerrou. A gente vai ficando por aqui, tá? E aí no próximo bloco de teoria, a gente entra com as reações em compostos com duplas e triplas, que aí são as adições em compostos insaturados, tá bom? Beleza?